Brasília tem uma floresta de ipês. Quando a cidade perde o verde e assume o tom avermelhado, as flores fazem os moradores esquecerem um pouquinho de Oscar Niemeyer. O auge desse movimento acontece justamente na época mais seca do ano. Essas plantas conseguem guardar suas reservas, né, e usam essas reservas que elas guardaram ao longo de um período para colocarem as suas flores, para poderem ser polinizadas, produzirem os seus frutos e as suas sementes. A maioria das espécies é nativa do Cerrado, por isso a planta se adaptou tão bem ao solo brasiliense. As primeiras centenas de árvores foram plantadas na década de 1970. Quem participou do processo conta que deixar a cidade florida parecia um desafio impossível. No dia que eu cheguei aqui, eu falei, gente, é um desafio descomunal fazer essa cidade ficar verde. Mas aqui só há duas opções, ou pegar ou largar. Osanan Coelho aceitou e durante décadas esteve à frente da empresa pública responsável pela arborização da cidade. Ele conta como a escolha das árvores foi feita. A gente fazia excursões para o Cerrado, dormia, acampava e coletava sementes e ia estudando o comportamento da muda em viveiro. E aí, os ipês eram assim a cereja do bolo. É a coisa mais linda que a gente encontrava florida aí pelas matas, entendeu? Então, vamos plantar ipê. Por que não plantar ipê? Cada cor é uma espécie, cada espécie tem um momento específico de floração. Em meados de julho, as entrequadras ficam pintadas de roxo, às vezes cor-de-rosa, no céu e no chão. O ipê amarelo aparece em seguida, é o mais exuberante e traz a flor símbolo do Brasil. O branco vem na sequência, mas vai embora rápido. E muitas das vezes o que nós observamos dela demorar mais ou não é a capacidade que ela tem de florar mais do que uma vez. Por exemplo, o amarelo, ele consegue florir mais do que uma vez. Então, você tem um período mais longo da floração do amarelo, do roxo. O menor período de floração nós observamos no ipê branco. Porque aí a gente até brinca, né? Você viu o ipê branco? Vi. Vira para cá, a hora que volta, cadê o ipê branco? Já não está mais florido. Graças a esse revezamento, os insetos conseguem encontrar comida durante vários meses do ano. Apesar da cadência, não é raro ver árvores fora de época. Afinal, a natureza tem ritmo próprio e seria impossível sincronizar a floração de todos os ipês. No viveiro de Brasília, o processo de plantio começa com a coleta e o beneficiamento das sementes. Elas são limpas e preparadas para dar entrada na maternidade. Aqui, um cuidado especial é tomado para que, no futuro, a planta resista às condições da cidade. Seria a retirada, então, usando a técnica do beliscão. A gente retira já essas folhas que estão embaixo. Isso vai permitir no futuro que eu leve uma muda com a formação de tronco, a partir de 1,80 m mais ou menos, onde permite que uma pessoa passe com facilidade, sem se ferir, né, sem correr um acidente, ou mesmo que passe um carro, um automóvel, estacione um carro embaixo, sem que haja nenhum dano. Quando as raízes estão prontas, as mudas são levadas para a casa de crescimento ou casa de sombra.
Com a adubação correta e em condições ideais de temperatura e umidade, a planta leva em média 1 ano para atingir 4 metros de altura. Depois disso, ela é finalmente levada para a cidade. O segredo de levar essa muda para lá está no transplantio, onde nós temos então o quê? Condições de levar uma muda mais adaptada à condição, maior porte, né, e que atenda realmente os requisitos necessários para a arborização urbana. Esse transplante só ocorre na época de chuva, mas a produção de mudas pela Nova Cap não para nunca. É que as sementes de ipê são armazenadas em condições especiais a 17 graus Celsius. A técnica permite a interrupção do período germinativo, que em vez de durar 30, 45 dias, pode chegar a 1 ano. Por causa do método de conservação usado, a Nova Cap consegue entregar aos moradores de Brasília cerca de 15 mil mudas de ipê todos os anos. Apenas 60% desse total sobrevivem e levam, em média, 10 anos para florescer. É por tudo isso que os ipês são tombados como patrimônio ecológico do Distrito Federal. Ou seja, não podem ser derrubados. Uma vez eu vi uma frase do Ziraldo, ele dizendo que a flor é o sorriso de Deus. Cara, chocante. Eu digo, então a gente tem que espalhar muito sorriso de Deus para essa cidade. E o jeito é plantar ipê.